Abra sua Bíblia agora lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crescer é preciso. Olha para o teu irmão que está aí do seu lado e diga assim para ele: você precisa crescer. Isso aí, querido. Nós precisamos crescer. E crescer muito, mas muito mesmo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Queridos, muitas vezes nós temos um sentimento de não crescer. Muitas vezes nós queremos continuar como crianças, como meninos. E vamos ser sinceros, é gostoso ser criança, porque criança não tem responsabilidade. A responsabilidade é dos adultos. Criança, tudo que faz é bonitinho, mas quando cresce, aquilo que faz tem responsabilidade e consequência. A criança, ela fica esperando receber tudo. Não é assim? Quem tem criança em casa, quem é pai e mãe, sabe disso. Cadê minha comida? Cadê minha toalha? Cadê? Ele só pede. E às vezes na igreja, nós também somos assim. Quando não crescemos, somos como crianças. Não conseguimos discernir. E o fato de não discernirmos muitas coisas é porque ainda somos crianças. Somos meninos, meninas novos. Uma criança não tem capacidade de discernir muitas coisas, porque ele não tem a maturidade para isso. Somente quando ela vai crescendo, ela vai tendo experiências, e essas experiências e esse crescimento vai dando a ela uma maturidade para compreender certas coisas. E quando isso não acontece dentro da igreja, não há maturidade, e aí não se entende aquilo que o Senhor faz, não entende a palavra de Deus, porque não é só ler, mas é meditar e procurar através do Espírito entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Normalmente, a pregação vira o PGM, o estudo do PGM, mas eu disse para alguns que o estudo foi tão bom que eu gostaria de reproduzir uma parte dele no culto. Durante essa semana, nós trabalhamos isso, sobre crescimento. E, queridos, crescimento é necessário, é preciso. Porque senão, seremos apenas um monte de crianças que nos reunimos para receber algo, mas não queremos ter responsabilidade e pagar o preço que somente os adultos, somente pessoas maduras conseguem compreender. O crescimento é um dos maiores desafios do ser humano, em todos os aspectos, físico e espiritual. Crescer é difícil, não é fácil. E muitos que crescem fisicamente preferem ficar como crianças, para não assumir responsabilidades. Muitos estão na igreja e vivem uma vida inferior, uma vida muito rasa espiritualmente, sem o poder de Deus, que Ele disponibilizou para mim e para você, para a igreja.
Porque não cresce. E escolhe não crescer. Há muitos entre nós, há muito entre as igrejas que não conseguem viver o poder do Senhor, o agir do Espírito Santo em suas vidas, porque estão presos dentro de crianças. Não crescem. E aí, querido, não tem como compreender mesmo. Você vai passar a sua vida toda sem experimentar do sobrenatural de Deus. Porque é uma criança. Porque não consegue se desenvolver. Existe um princípio de crescimento no reino, um processo. Quando nascemos, somos todos bebês. E a partir do momento que vamos crescendo, vamos compreendendo, vamos assumindo responsabilidade. E assim também é na casa do Senhor. Assim também é conosco. Quando nós conhecemos a Cristo, somos bebês. Estamos começando uma nova caminhada, mas é necessário crescer para assumir responsabilidade e dessa forma chegar à maturidade. E ao chegar à maturidade, viver o poder pleno do Senhor em nossas vidas e na vida da igreja. O pastor Rick Warren declara em um dos seus livros, onde a saúde há em última análise, crescimento. De fato, quando nossa vida espiritual vai bem, nossa tendência é crescer. Queridos, se você ora, se você lê a Bíblia, se você tem buscado o Senhor, você precisa crescer. Agora, se a tua vida espiritual não condiz com a palavra, não adianta. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas se a tua vida espiritual não se condiz com o que realmente a palavra do Senhor nos fala, você não cresce. Você fica 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja, mas é mais bebê do que às vezes aquele que está há 2, 3 anos, que já chegou, já se submeteu à palavra, já procurou o Senhor, já se entregou. É uma escolha crescermos. Nós precisamos escolher crescer e desenvolver. E como o tempo vai passando, eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Há uma necessidade de crescermos, porque esta é uma ordem de Deus. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Você precisa procurar se alimentar para crescer. Porque se você assim não faz, você fica tempo e tempo na igreja, mas é apenas uma criança. Muitas vezes uma criança mimada, que acha que o mundo todo gira em torno de você, que todos devem a você as coisas e que todo mundo tem que te servir. É assim, é uma criança mimada. E muitas vezes dentro da igreja nós encontramos pessoas assim, crentes mimados, porque não cresceram. Não cresceram porque escolheram não crescer. E a Bíblia nos fala dos alimentos. Como lemos lá, nós precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Queridos, o leite espiritual é o conhecimento básico de um novo convertido. Ele precisa conhecer a palavra. E falando em conhecer as palavras do Senhor, quero convidar você, querido, a participar conosco nos domingos de manhã. Nós, durante os domingos pela manhã, às 10 horas, nós estudamos a palavra do Senhor na escola bíblica. E na nossa igreja aqui nós temos trabalhado com o módulo. Iniciou esse domingo o módulo 2 e o módulo 1. Se você quer conhecer um pouco mais da palavra, querido, eu quero convidar você aos domingos pela manhã às 10 horas estar aqui. E aí você já entra no módulo 1 e já vai estar estudando a palavra. No módulo 1 nós vamos compreender o que é pecado. Queridos, compreender o que é pecado deve ser aqui, nesse primeiro alimento.
um alimento básico, porque você precisa saber o que é pecado. Querido, se você não sabe o que é pecado, se você não sabe o que é salvação, em hipótese alguma, você vai se tornar um cristão maduro. Isso é básico. Isso aqui é o alimento do bebê. Saber o que é pecado, saber o que é salvação. Se você não sabe isso, está na hora de você começar a aprender para poder crescer. Se você tem dúvida da salvação, está na hora de você compreender para ter certeza da sua salvação, porque a palavra de Deus me fala e ela me garante que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles que com as suas bocas confessam que são pecadores, reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, este é salvo, selado pelo Espírito Santo. Se você não tem certeza da salvação, querido, você precisa aprender a ter essa convicção, porque somente assim você começará a crescer. Nós então inicialmente nos alimentamos daquilo que é básico, daquilo que é rudimentar, daquilo que é elemental para as nossas vidas, porque sem este alimento nós não vamos chegar a uma maturidade. Nós podemos até discutir questões teológicas, mas a nossa base será frágil, será fraca. Ela poderá ser desconstruída a qualquer momento, por qualquer vento de doutrina que possa vir sobre nós. Porque é através desse alimento básico do bebê, o recém-nascido, o leite ali inicial, é que nos dá a sustentação. A nossa base daquilo que somos. Por isso, queridos, nós precisamos nos alimentar primeiramente dessa forma. E depois, queridos, nós precisamos começar a nos alimentar com um alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Paulo, em certo momento, vai chegar e vai dizer: gostaria muito de poder falar algumas coisas, alguns assuntos com vocês, mas ainda não posso. Sou impedido de falar, porque ainda vocês não conseguiram crescer. Às vezes, o Senhor, Ele quer agir sobre nós de uma forma, mas nós não compreendemos, porque ainda estamos apenas no leitinho. Nós precisamos crescer para começar a discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo diz que o alimento sólido é para os adultos, ou seja, aquele que cresceu. Se você ainda não cresceu, este alimento não é para você. É a mesma coisa que pegar lá uma criança de meses, de 1 ano, e preparar uma baita feijoada para ela, e fazê-la comer. Ela pode até comer, mas vai passar mal, porque aquele alimento não é para ela. Ela ainda não se desenvolveu para poder ter alimentos mais pesados. Assim é na nossa vida espiritual. Se não crescemos, o alimento sólido não nos é dado, porque não vamos compreender. Não compreendemos. Este momento é como o momento que nós estamos na ceia, quando a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ele conseguir ter o discernimento do corpo. Esta é a razão pela qual há entre a igreja muitos que estão doentes, que dormem, porque não chegaram à maturidade de conseguir discernir o corpo, porque ainda são crianças e querem continuar como crianças. Então o alimento físico, sólido, ele não vem. E por mais que ele venha, não há discernimento. Não há discernimento daquilo que está acontecendo. Queridos, quando um cristão ele chega à maturidade, ele expressa algumas qualidades.
Primeiramente, ele compreende o valor da instrução e do conhecimento da doutrina bíblica para a sua vida. Quando nós chegamos a uma maturidade, eu consigo entender o valor da instrução e da doutrina bíblica. Eu aceito o que lá está escrito. Eu não duvido. Eu posso até não compreender todas as coisas, mas eu acato, porque é a palavra de Deus. E para nós, queridos, a palavra de Deus, regra de fé e prática. Está lá, eu acredito. Durante essa semana nós conversamos com algumas pessoas justamente sobre isso. Justamente de colocar à prova tudo o que acontece à luz da palavra. E querido, tudo que acontecer na sua vida do sobrenatural de Deus, tudo que acontecer em nossa igreja do sobrenatural de Deus, pode colocar à luz da palavra. E se encontrar respaldo na palavra de Deus, é do Senhor. Mas só conseguem fazer isso aqueles que estão crescendo. Procura ajudar os mais novos na fé a crescer. Ou seja, ele é exemplo. Bom exemplo. E às vezes tem uns que, misericórdia, é melhor que não fale nada, porque quando falar vai dar mau testemunho, vai ser mau exemplo para a vida daqueles que estão chegando. Quando chegamos a uma maturidade, nós começamos a ajudar quem está chegando a crescer. Quando a gente não faz isso, quando nós não crescemos, a gente até tenta ajudar os outros. Já viu aquele ditado, cego guiando outro cego? É assim que acontece quando uma criança quer conduzir. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe dos perigos. Ela não tem a maturidade para conseguir auxiliar aquela pessoa. Somente realmente pessoas adultas, pessoas maduras conseguem fazer isso. Age com discernimento espiritual e evita reações carnais. Querido, ele produz os frutos do Espírito lá de Gálatas. O crente maduro, ele produz frutos bons. E ele consegue discernir as coisas. A criança não consegue. E muitas vezes só produz os frutos da carne. Tem um vocabulário ou uma forma de conversar que edifica outros. Na sua boca não há palavras torpes. Na sua boca não tem palavrão. Na sua boca não tem piadinha suja. Na sua boca tem a palavra do Senhor. Somente aqueles que conseguem ter uma maturidade compreendem isso. Ele pode até escutar, mas ele não repete. Mas não é assim com criança. Quando ela fala alguma coisa, ouviu de alguém e repetiu. Ela repetiu porque não teve discernimento. Que aquela palavra não agrada ao Senhor, que aquela palavra não é bonita, que aquela palavra não deve ser dita. Se você é um adulto e da tua boca sai palavrão, sai piadinha suja, piadinhas de duplo sentido, querido, está na hora de parar e crescer. Está na hora de parar e crescer, porque da sua boca tem que sair palavras que glorificam o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor. Tem um espírito de equipe, procura servir ao Senhor e aos seus irmãos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que sirva. A pessoa madura, ela quer servir. O crente maduro, ele quer servir. O crente criança quer ser servido. Quer que tudo venha aqui. Vou sentar e vou esperar que todos venham me servir. O cristão adulto já tem uma certa experiência. Ele não se abala com as imaturidades dos outros. Ele não vive julgando as fraquezas dos outros, mas procura ajudá-lo. Ele compreende o valor da oração, do estudo da palavra e de uma vida cheia do Espírito. Ele entende aquilo que Deus está fazendo. Mas quando ele não é um cristão maduro, ele tem dificuldade. E aí, para ele orar, misericórdia. Pastor, eu até vou lá na manhã da oração, mas eu só vou orar 5 minutos porque eu não consigo orar mais do que isso.
Eu até tento ler a Bíblia, mas eu só consigo ler 2 versículos. O cristão maduro, ele compreende o valor de uma vida de oração e de uma vida de meditação na palavra de Deus. E ele não perde oportunidade para fazer isso. Ele não perde oportunidade para fazer isso. E queridos, nós precisamos do crescimento, mas não é fácil crescer. Não é fácil, precisa de um esforço. João 6,27 vai dizer que requer trabalho. Não é fácil crescer. Crescer precisa de renúncia, de entrega, de tempo de meditação, de tempo de oração. Paulo diz que exige trabalho constantemente. Ou seja, dia após dia você está ali trabalhando para poder crescer. Pedro também vai dizer lá em 2 Pedro 1, 5 e 10 que requer diligência. Crescer espiritualmente é claramente mostrado nas cartas de Pedro, de Paulo e tantos outros. Pedro termina a sua segunda carta com uma ordem para crescer. Querido, você precisa crescer. Chega de ser criança, chega de ser menino. Você precisa crescer. Isso é essencial para a sua vida. Pelo menos para a sua vida espiritual, se assim você quer viver. Mas é essencial para nós contemplarmos a glória do Senhor. É essencial para nós vermos os céus abertos e o Senhor se derramando com toda a sua glória em nosso meio. Os cristãos devem crescer na graça, no conhecimento, no poder do Senhor. Mas é uma escolha. É uma escolha. Muitos preferem não crescer. E queridos, aqueles que escolhem não crescer são repreendidos. Eles são repreendidos. E a palavra nos fala sobre isso. Aqueles que não crescem mostram alguns pontos. Como nós vimos alguns pontos dos maduros, vamos ver alguns pontos agora das crianças. Não ora pela igreja e pelo seu crescimento. Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Querido, se você não consegue orar pela sua igreja, seja ela esta igreja, seja a sua igreja outra igreja, se você não consegue tirar um tempo de oração pela sua igreja, pelo ministério do seu pastor, se você não consegue fazer isso, você é uma criança. Porque a palavra de Deus diz que eu preciso rogai ao Senhor, para que haja trabalhadores, para que hajam pessoas que estejam suprindo a necessidade da igreja. Uma criança vem para a igreja para assistir, e assiste o trabalho só, não se envolve. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, se você foi chamado pelo Senhor um dia, e você recebeu Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você começou uma nova vida, e agora você precisa aprender a trabalhar. Porque se você não aprender a trabalhar, a palavra de Deus fala que você não é apto para o reino de Deus. Criança não gosta de trabalhar. Criança assiste e fica vendo os outros trabalharem. Não, trabalho não é comigo. Só vou assistir quem está trabalhando. Ele não anda com a sua vida espiritual de qualquer jeito, mas ele é firme. Efésios 4,16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada um precisa aprender a dar o bom testemunho. O bom cristão, ele dá testemunho. Dá bom testemunho, queridos, dentro da igreja, mas é fácil dar bom testemunho dentro da igreja, não é? Na igreja é algo tão fácil.
Ô meu querido, ô minha querida irmã, como vai? Ah, Deus te abençoe. O cristão verdadeiro é aquele que dá bom testemunho dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na casa. O cristão verdadeiro é aquele que dá bom testemunho no Face, no WhatsApp, no Twitter. É aquele que não fica curtindo coisas indecentes. É aquele que não fica postando coisa que não deve. É o bom testemunho. Se você fosse parar para ver tudo aquilo que você já curtiu, tudo aquilo que você já mandou nas redes sociais, será que você tem dado bom testemunho? Será que você tem sido um cristão maduro? Ou você tem sido uma criança? Porque criança fala o que quer, do jeito que quer, porque não sabe das consequências. Mas um cristão maduro sabe das consequências de tudo que ele faz. E sabe que tem responsabilidade em tudo que ele faz. 2 Coríntios 8, de 2 a 4. Porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Querido, somente crente maduro entende os dízimos e as ofertas. Somente quem chegou a uma compreensão de maturidade compreende o que é contribuir financeiramente para a obra do Senhor. Criança quer tudo para ele. Não quer dividir, não quer dar. Mas o crente maduro compreende a palavra do Senhor. Melhor é dar do que receber. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E tantos outros textos que nós temos. O crente maduro, por onde ele passa, ele quer dar bom testemunho. Queridos, há uma necessidade em nossas vidas para crescermos. Se nós escolhemos não crescer, muitas coisas nós não vamos conseguir discernir. Muitas coisas nós não vamos compreender. Porque há coisas que nós só compreendemos através do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa se manifestar em minha vida e através da minha vida, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Se eu não crescer, há coisas que não vou conseguir entender. E corro um grande risco. Nós falamos pela manhã, num desses domingos atrás. Nós corremos um grande risco de cometer um pecado. Pecado que, na minha concepção, daquilo que eu creio na palavra de Deus, só o crente peca. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu não compreendo as coisas, eu corro o risco de dizer que isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor. É porque eu não compreendo. E não compreendendo, eu não aceito. E não aceito, eu refuto. Eu coloco, não é de Deus. E o Espírito Santo está fazendo a obra. E eu estou pecando. Queridos, como nos nossos dias, infelizmente, há muitos crentes cometendo esse pecado, porque escolheram não crescer. Ficam nas suas criancices, de pessoas e crianças mimadas, querendo que tudo fique do jeito que ela quer, no controle dela.
Querido, a igreja ninguém controla. Sabe por quê? Porque nós não somos donos dela. Quem controla a igreja é Cristo. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, Ele é como um vento, Ele vem, e quando Ele vem, Ele age. Não é eu que vou dizer ao Espírito o que Ele pode ou não pode fazer, mas é Ele que me orienta a fazer o que Ele quer fazer. Para ter essa compreensão, queridos, eu preciso crescer, mas crescer é difícil, porque eu preciso renunciar ao meu eu, ao meu ego, renunciar aos meus prazeres. Aí eu consigo crescer. Eu preciso reconhecer que só o Senhor na minha vida é capaz de realizar as coisas. Mas isso não é fácil. Crescer não é fácil, mas é preciso, é necessário. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos o agir de Deus em todos os momentos, quando homens maduros se levantaram. Quando homens maduros se colocaram para fazer e realizar a vontade de Deus. Aí houve uma manifestação sobrenatural e o Senhor agiu. Quando não há crescimento, corremos o risco de perder grandes bênçãos. O rei Saul, quando ele perdeu o seu trono, ele perdeu o seu trono por falta de maturidade, de crescimento. Ele tinha uma palavra de Deus, dita pelo profeta, que ele precisava ir. E era para destruir tudo. Era para queimar tudo. Não era para ficar nada sobre aquela terra. Mas ele era uma criança. Ele não teve capacidade de discernir o que Deus estava pedindo e o que o Espírito estava falando através do profeta. E ele vai lá, faz segundo a sua vontade. E ao fazer as coisas segundo a sua vontade, ele perde o seu trono. Deus levanta Davi. Querido, muitas vezes eu e você estamos perdendo as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, porque somos crianças. Não discernimos a palavra de Deus. Continuamos como meninos, falando como menino, sentindo como menino, pensando como menino. Não conseguimos então entender o que o Espírito tem nos falado. Não conseguimos compreender o que a Bíblia tem nos orientado. Porque queremos ficar como criança. Crescer é difícil, mas é necessário. É essencial para chegarmos a uma maturidade em nossas vidas e uma maturidade em nossa igreja. Nós, queridos, temos experimentado um agir de Deus tão maravilhoso. Temos visto tantas coisas acontecendo no nosso meio. Temos visto acontecer aquilo que Atos fala, que quando o povo ora, as coisas começam a acontecer. Deus tem se derramado com o seu Espírito na vida de pessoas. Pessoas têm recebido dons. E todos os dons que a Bíblia fala, queridos, todos esses dons, eles existem. E são para a igreja. Todos. Todos os dons. E Deus tem, com o seu Espírito Santo, visitado pessoas. E tem dado dons a pessoas. E isso é muito bom, queridos. Isso é maravilhoso. Pessoas recebendo os dons. É só pegar Coríntios e começar a ver ali os dons. Capítulo 14 vai falar sobre dons. Todos os dons, seja ele qual for. De profecia, de línguas, de cura. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a vida de pessoas aqui.
e tem dado dons para a vida de pessoas. Mas, querido, eu preciso crescer e amadurecer, porque eu acredito que algo ainda Deus tem para fazer em nossas vidas, e Ele vai fazer quando chegarmos a uma maturidade, quando chegarmos a uma compreensão do agir do Espírito. E aí se prepare, querido, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer nesta igreja, em nossa cidade, através de nossas vidas. Não porque somos melhores do que outros, não. Somos tão pobres e miseráveis, pecadores, do que qualquer outra igreja. Mas aqui estamos buscando. Não posso dizer sobre outros, mas eu posso dizer desta igreja, porque aqui é um povo que tem buscado, aqui é um povo que tem orado. E, queridos, quando eu olho para a palavra e vejo isso, e começo a ver as pessoas começando a amadurecer, começo a ver as pessoas começando a crescer espiritualmente, eu olho para a palavra, e aí isso me dá essa certeza, que algo ainda Deus tem para fazer, tremendo no nosso meio. E você, quer continuar como uma criança? Ou quer começar a crescer? Feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse, neste momento, refletir nisso. Você tem sido uma criança? Ou você já tem sido um cristão maduro? Daquilo que nós falamos, que representa um cristão maduro e de um cristão criança, aonde você se enquadra? Você precisa ter uma sede pelo crescimento. Você precisa ter uma sede para amadurecer. Você precisa de renúncia, de entrega. Qual tem sido a tua escolha? Querido, se você continuar como uma criança, você não vai conseguir discernir aquilo que o Espírito está fazendo. Se você continuar como uma criança, você não vai conseguir experimentar o poder de Deus, experimentar o poder do Espírito Santo. Se você não crescer, não tem como o Espírito agir na sua vida. Deus, Ele quer te capacitar, quer derramar do seu Espírito sobre você, sobre mim. Mas eu preciso crescer, para receber os dons, E essa escolha é você que faz, querido, é você que faz. Vem andar
nós meditamos e falamos sobre 2 batismos. Um falava sobre o batismo das águas, o qual todos nós precisamos passar para nascer de novo. E o segundo é o batismo do Espírito, que o próprio Senhor Jesus testificou. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Queridos, um crescimento de maturidade, ele passa necessariamente por um receber do Espírito Santo sobrenatural nas nossas vidas. Isso é imperativo, precisa acontecer, porque enquanto isso não acontecer na minha vida, eu continuo sendo imaturo, porque eu só posso discernir as coisas através do Espírito. É o que João vai relatar. Aquele que é da carne sabe das coisas que são da carne, aquele que é do Espírito sabe as coisas que são do Espírito. O que é nascido da carne e é o que é nascido do Espírito Santo. João 3,5, respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há coisas que eu só vou conseguir discernir quando eu deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Se isso não acontecer, eu não cresço. E às vezes há um grande receio quando nós falamos nesse assunto. Mas, querido, é bíblico, a palavra fala. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que tem entendido e compreendido o que Deus tem feito nos nossos dias e que quer crescer e quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Quais são, pastor? É Deus com você. As minhas experiências, querido, servem para o meu crescimento, servem para a minha vida. Deus quer ter experiências com você. Ele quer se derramar com você nas tuas experiências com Ele. Se você quer ter isso, se você quer ter essas experiências, se você quer sentir isso, pastor, eu não compreendo muito esse negócio, até o batismo das águas eu já entendi, mas esse do Espírito ainda estou procurando. Não precisa, querido, entender, precisa apenas aceitar, porque está escrito na palavra, e se está escrito na palavra, é verdadeiro. Querido, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. E se você essa noite quer algo diferente, se você quer ter na sua vida algo diferente acontecendo, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.